Oi, boa noite, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho de como estar bem mesmo nas dificuldades. Como se colocar em ocasiões, como se colocar numa situação, numa mente melhor, uma mente mais efetiva, uma mente mais tranquila numa situação difícil, beleza? Eu me chamo Moisés Castro, tá? Estou aqui começando novos vídeos para quem precisa, né, entender que a vida não é tudo discussão, briga, né? A vida não é a gente se arrepender ali, mas acabar fazendo de novo. A vida não é a gente ficar reclamando do mundo, que tudo é errado e tudo não. Não, não. A vida é simplesmente a gente acreditar naquilo. A gente acreditar que aquilo é real, beleza? Então, antes de tudo, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, se você não é inscrito. Curte, compartilha, manda para algum amigo seu ou uma amiga que precisa, que você acha que ela precisa escutar uma palavra boa para mudar a situação onde ela se encontra, ou até mesmo reflexão da vida, né? Para ela poder continuar vivendo tranquilamente, mas com umas novas oportunidades, um novo pensamento, né? Tá bom? Então vamos começar. Esses dias eu estava sentado numa cadeira no trabalho. Estava pensando assim: como que eu faço para mudar uma situação difícil, mas com uma mentalidade boa? Porque às vezes a gente passa situações difíceis na vida e a gente, ao invés de saber resolver essa situação, a gente acaba ficando nervoso ou até mesmo estressado e a gente esquece que a vida não é assim, né? Tem coisas que são permitidas acontecer, tem coisas que a gente não consegue, sabe, controlar, situações difíceis que acontecem em nossa vida que a gente não tem como a gente controlar aquela situação e a gente fica nervoso, a gente cria uma certa ansiedade, a gente, bem dizer, coloca na nossa mente, no nosso psicológico, que nada dá certo, nós somos assim mesmo, nascemos para sofrer, e eu vou te provar que isso não é mentira, que isso não é verdade. Isso é uma grande mentira que tua mente te engana, beleza? Uma vez eu estava trabalhando, fui trabalhar, arrumei um bico para fazer, estava desempregado. E nesse trabalho eu era servente de pedreiro, certo? Eu cheguei tão desanimado, com a mente ruim, com o psicológico abatido, porque eu já estava preocupado com a situação que eu estava vivendo, né? Desempregado, estava difícil, não tinha seguro, não tinha nada para poder, né? A única coisa que eu pensei foi em fazer um bico, né? Para tentar fazer um dinheirinho ali para mim continuar mandando currículo e alguém me chamar para trabalhar registrado. Eu tava com a cabeça tão ruim, mas tão pesado naquele momento, que eu fui trabalhar. Fui trabalhar, consegui pegar uma carona com um amigo, esse amigo era o dono da obra, e fui trabalhar. Chegando no serviço, eu estava até trabalhando bem, estava um colega meu, a gente estava trabalhando bem. Colega não, né? A gente começou a conversar, a gente se conheceu. E eu costumo falar colega porque depois que a gente se conhece, a gente, né, tem uma certa energia com a pessoa, né? Uma energia boa. E eu conversando com ele, a gente trabalhando e tal. A gente trabalhando ali, né? Eu conversando com ele a respeito da situação que eu estava passando e tudo. E eu estava tão ligado à situação que eu estava passando que eu estava deixando de fazer algo no serviço, que eu estava esquecendo algumas coisas ali, estava tomando certos sermões, entende? Não é assim, ó, faz certo, faz direito. E com isso eu já estava com os sentimentos tudo, vamos se dizer, rasgado, coração cortado, já estava com um monte de preocupação. E em vez de eu focar no que eu estava fazendo, esquecer meus problemas e continuar trabalhando, não. Eu fiquei mais nervoso com o que o cara estava me falando, que eu estava fazendo errado, que eu nunca errei. Eu sempre trabalhei de servente quando era mais novo, sempre fazia certinho, mas aquele dia foi um dia difícil. E eu comecei a levar para o lado emocional tudo o que ele falava. Presta atenção, não é assim. E eu levava para o lado emocional, eu não conseguia entender que a gente é humano, a gente erra, né? Mas como ele me disse para esquecer um pouco do que eu estava passando e focar no trabalho, que é o mais importante, eu esqueci isso que ele disse e comecei a acreditar nas coisas que ele estava falando. Não, não é assim, tá errado, não. E beleza. Eu confesso que eu acabei aquele dia
foi o dia mais ruim que eu enfrentei. Porque eu não soube lidar com o meu emocional, não soube lidar com as circunstâncias que eu estava passando e não soube lidar com o trabalho. Cheguei em casa derrotado, pensando em desistir de todas as formas, pensando em parar de todos os momentos. E eu estava desanimado, eu não queria mais trabalhar, não queria mais sair de casa, né? Estava totalmente com a mente fracassado, não estava querendo mais continuar a viver. E nisso, eu estava no meu quarto, chorando muito, desesperado, preocupado com a situação que eu estava passando. E do nada veio uma palavra ao meu coração. Eu não vou falar aqui sobre religião, tá? Eu não quero trazer tem gente que critica muitas religiões, mas veio uma palavra em meu coração. Vai saber se foi Deus que falou comigo, ou até mesmo o meu intelecto. Ou às vezes algo positivo vem, uma energia boa do céu vem até a gente. E algo falou ao meu coração desse jeito. Tem situações que, se não soubermos controlar, a gente afunda para baixo. E eu, naquele momento, eu comecei a se motivar com aquilo. Tem situações que no momento... E eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, meu Deus, então é verdade. Se eu ficar pensando em parar, em desistir, largar mão de tudo, eu vou se tornar um ser desanimado, eu vou se tornar uma pessoa ruim, eu não vou me expressar bem para as pessoas, eu vou ficar sempre com energias negativas, ninguém vai aguentar ficar perto de mim, eu vou se tornar alguém ou um ser humano insuportável. E eu comecei a pensar naquilo e resolvi fazer um projeto comigo mesmo. Eu falei, eu vou fazer um projeto de permanecer mesmo nas situações difíceis, eu vou me controlar, eu vou fazer melhor, eu vou progredir, eu vou mudar de vida. E posso te falar uma coisa? Não aconteceu nada do que eu estava pensando. Parece que quanto mais eu fazia certo, mais dava errado. Quanto mais eu queria mudança, mais eu fracassava. E eu não sabia como melhorar. Todas as vezes que eu errava, ao invés de eu pegar aquele erro e corrigir, não. Eu reclamava de novo. Eu murmurava de novo. Mas Moisés, o porquê de tudo isso? Olha, eu vim criado numa família, eu vim de uma família que só tinha discussão. Entende? Eu sofri demais por conta disso. Meu pai e minha mãe brigavam muito e eu estava ali no meio das brigas. E aquela época acabou muito com o meu psicológico, meu sentimento. Hoje já não tenho isso mais, graças a Deus eu fui liberto disso. Meu psicológico é firme, eu tenho raciocínio, antigamente eu não tinha. Então, por conta disso tudo, eu fui acumulando isso e foi me estragando, entende? E eu não convivi com meus pais. Meus pais sempre me deixavam na casa dos meus tios, da minha avó, entendeu? Então eu nunca tive... Eu escutava até meus tios conversar sobre motivação ou... algumas coisas ali para me ajudar, mas não era algo que você chegar no seu pai ou sua mãe te ensina desde molequinho, né? Meu pai não tinha muita maturidade, minha mãe também sofria um pouco de depressão, ansiedade por conta das brigas. Então eu não vivi numa família, como se diz, uma família firme, forte, né? Que o pai trabalhava, tinha respeito dentro de casa. Não, era só briga, discussão. Então você que também veio de uma família assim, eu tenho algo para te falar. Não desista. Não deixe que seus sentimentos ou pensamentos te coloquem numa situação ruim, tá? O que eu aprendi foi que quanto mais você cuida de você, eu não estou falando da sua saúde. Tudo bem, a saúde é em primeiro lugar, lógico. Mas eu falo algo mais fundo, que se chama o seu sentimental. Eu, graças a Deus, aprendi muitas coisas. Com o tempo a vida foi me deixando mais maturo, eu fui aprendendo a conviver com isso e hoje, graças a Deus, eu sou bem controlável, eu não passo por mais aquilo. Eu aprendi que tem coisas na vida que se é para dar errado, vai dar errado, mas você não pode parar de ser a mesma pessoa humilde, você nunca pode parar de ser pessoa positiva, você não pode tirar
essa coisa boa que você tem aí, que se chama sentimento, e você não pode deixar que esse sentimento se abale. Você tem que continuar persistindo. E voltando ao assunto, eu achando que não, eu vou mudar, e quando acontecia algo errado eu batia a cara. E eu não entendia, eu achava que eu não era pra ser nesse mundo, eu me criticava, eu falava pras pessoas que eu não tenho jeito mesmo, eu nasci pra sofrer, a minha vida é assim. Até que um dia eu encontrei um senhor de 60 anos, ó pra você ver. Por isso que eu falo, gente, escuta os mais velhos, sim. Escuta as pessoas que têm mais experiência que você, tá? Nunca tente ficar dando bola para pessoas tóxicas ou até mesmo pessoas que não têm vida positiva, entendeu? Escuta gente que tem vida positiva, pessoas que têm uma vida mais com qualidade, tá? E eu escutei esse senhor falando, ei, olha, você não pode mudar o mundo, você não pode fazer com que as coisas se funcionem do seu jeito. E eu fiquei pensando, escutando ele falar e pensando naquilo. Você não pode querer fazer algo, entendeu? Achando que é do seu jeito. O mundo é do jeito que ele é. A única coisa que você pode fazer é entender as diferenças. Entender que você é falho, você é errante. E não achar ruim por algum erro. Não querer se autocriticar por algum erro. Não, você permanecer em frente e saber que a única maneira de viver é com as diferenças que o mundo tem. É saber errar, mas saber consertar da maneira certa. Porque muitas pessoas elas erram e, ao invés de consertar o erro, elas criticam, elas se acham elas se diminuem, elas falam mal de si mesmas, sabe? Por isso que elas não chegam numa situação boa de vida e acaba se rebaixando e tudo que vai fazer dá errado mesmo. Esse senhor me ensinou muita coisa de aprender que a vida é do jeito que ela é. Vai ter obstáculos, vai ter situações difíceis, vai ter coisas ali que você não vai nem acreditar, mas acontece. Você fala, nossa, eu se esforcei, eu tentei, eu fui, tal, não deu certo. Faz parte. Continua feliz, continua se animando, continua correndo atrás dos teus sonhos. Falhou, erga a cabeça, continua. Porque se a gente for criticar tudo que a gente faz de errado, a gente não vai ter tempo para pensar coisas boas, a gente vai ter tempo para se autodiminuir e ficar colocando energias negativas sobre nossa vida. E isso não dá certo. Isso não dá certo porque eu realmente, do que eu falei para vocês, eu espero que vocês entenderam. Não pode, de maneira alguma, num erro que você cometeu, você se autocriticar. Porque o seu psicológico, ele é importante para a sua vida. O seu psicológico é importante para você. Se você colocar no teu psicológico que você não consegue, você nunca vai para frente, a sua vida foi feita para sofrer, você vai estar, bem dizer, concordando com os seus erros. E quando você concorda com os seus erros, tudo que você vai fazer, você acerta? Não, você erra. Perdão. Então não se torne esse tipo de pessoa. Porque o nosso mundo está cercado de gente que já não acredita mais nos seus sonhos, não acreditam mais em uma vida, não tem mais, vamos se dizer, vontade de atingir metas, alcançar, sempre estar melhor do que ontem. Então não liga para essas pessoas. Se caso você estiver no seu trabalho ou tiver um amigo que só reclama, por mais que você já falou das coisas boas para ele, não quis acatar aquilo, me desculpe, mas você vai ter que fazer um sacrifício grande de bloquear essa pessoa. Porque se você andar com esses tipos de pessoas, a sua vida não vai para frente. Você não vai conseguir ser vencedor. Porque a vida está cheia de pessoas tóxicas. O mundo já está carregado de pessoas assim, que não acreditam mais nos seus objetivos, não botam fé nos seus sonhos e viram reclamão. E diminui os sonhos de outras pessoas. Abre a boca somente para falar coisas ruins, para diminuir o ânimo das pessoas. Então quando você vê gente assim, não liga, não dá bola. Porque você sabe que quando alguém fala assim, é porque só pensa negativo. Mas quando alguém tem positividade na sua mente, ela vai além daquilo que os torna forte. Aqui como Moisés Castro, eu já encerro esse vídeo
falando para você: não desista, continue em frente, porque a vida não é fácil. O mais difícil é algo dar errado e você continuar lutando, mas é nesses dias que você tem que colocar na cabeça: eu vou continuar lutando, porque a única forma de lutar é ser uma pessoa guerreira e persistente, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus abençoe.